Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Panorama Crítico. Novamente estamos sendo recebidos, só que dessa vez no Margs, Museu de Artes do Rio Grande do Sul, recebidos pelo meu amigo Elias Maroso. Finalmente, depois de muito tempo. Elias, que conseguiu que o Margs permitisse a gravação numa segunda-feira. Então, queria também agradecer a toda a equipe técnica e diretiva do Margs por possibilitar essa conversa numa segunda-feira pela manhã. E para começar, assim, queria que tu te apresentasse. Quem não te conhece ainda, não conhece teu trabalho. Quem é o Elias? O que ele faz? As suas loucuras e devaneios. O novo professor da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer você, Alexandre, pelo convite. Finalmente, a gente está fazendo um podcast, né? E numa ocasião bem especial, que é essa exposição individual aqui no Margs, né? Se chama Vida que Sobra. Eu sou o Elias Maroso, eu nasci em Sarandi, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Estudei um tempo em Santa Maria, fiz meu doutorado em Porto Alegre. Agora, muito recentemente, eu sou professor de desenho do Instituto de Artes, é uma novidade. Das conversas que a gente teve foi uma entrevista escrita, principalmente, mas a gente conversa há um bom tempo, né, Alexandre? Dos cafés da vida, cafés e exposições. A precarização do artista e do trabalhador da arte é um assunto que sempre me envolveu, e agora estou numa outra situação que eu ainda estou me acostumando, mas uma situação muito feliz, assim. E o meu trabalho, basicamente, hoje em dia, eu posso dizer que eu desenvolvi um repertório de linguagem, assim, que eu posso abordar o tema que eu quiser, assim. Eu acho que eu cheguei num momento, assim, da minha... do meu amadurecimento como artista, né? Que eu não sou um artista de assunto, Exato. né? E tá tudo bem ser um artista de assunto, não tem problema nenhum. Mas conforme minha personalidade, eu tenho temas que estão me tragando, né? Me chamando. E eu tenho vários repertórios, várias coisas que eu desenvolvi, várias maneiras de produzir que eu desenvolvi, eu posso abordar da minha maneira, assim. Mas, de uma maneira geral, as pessoas veem o meu trabalho como um trabalho tecnológico, assim, porque tem bastante recursos de tecnologia, por enquanto, né? Mas eu posso também me aventurar em linguagens mais tradicionais, formas mais tradicionais de produzir, né? Já produzi circuitos eletrônicos, instalações, intervenções na rua. Agora eu estou apresentando na exposição pela primeira vez um jogo que está aqui, né? Olha ali o jogo se mexendo. Eu não vou conseguir direito aqui, mas só... Né? A gente está no próprio ambiente da exposição. As pessoas mexem uma placa de saída e a saída aqui, ó. Vamos deixar assim, né? Vou deixar num ângulo melhor. Para trás. Olha aí, o que tu fez com o meu jogo, Alexandre? Sabe que eu já achei uma saída. É um jogo que não tem saída, mas a gente conversa isso daqui a pouco. Então é assim, é um trabalho que é uma prática que não tem uma linguagem só, eu não estou num espaço só, e eu não tenho um tema só, mas o curioso é que as pessoas identificam, mesmo que o assunto não seja o mesmo, elas identificam que o trabalho é meu. E eu acho que isso é uma conquista, assim, de amadurecimento. Né? Tua formação inicial é desenho, né? Sim, eu sou formado em desenho, eu sou do tempo que a graduação ainda focava numa linguagem, né? E a minha formação é em desenho, e eu acabei indo para outras linguagens, assim. Eu fiz um mestrado em arte e tecnologia. Tecnologia é uma coisa que eu não consigo ignorar, assim, no meu cotidiano. A gente é muito absorvido pela tecnologia. Hoje quase são umas extensões do nosso corpo, né?
os recursos tecnológicos. Então é algo que tá presente desde a minha infância, assim, é algo que de alguma maneira chamou a minha atenção, mas também as linguagens tradicionais, eu gosto muito de desenhar, assim, eu acho que é um brinquedo que sempre considerei quase como um brinquedo, assim, e o desenho de alguma maneira está em tudo, eu desenho os meus trabalhos, desde o desenho de esboço a um desenho técnico, né, eu tenho como característica, na verdade, condição por muito tempo na minha vida, eu não tive a condições de terceirizar meus trabalhos, eu acabei desenvolvendo a minha linguagem, tendo que fazer os meus próprios trabalhos, né, aprendendo por mim mesmo, e isso é o interessante, digamos, eu acabei fazendo da minha maneira as coisas e dando uma certa assinatura na maneira de fazer. É uma coisa que eu sempre conversei. O trabalho carrega muito essa materialidade, não é artesania, mas essa questão da manufatura. Mas eu Tu acho que mete a mão em tudo, praticamente tudo, até o que tu terceiriza, tá em cima. Sim. Bem poucas coisas eu terceirizo. Essa TV eu não fiz, por exemplo, brincadeira. Mas eu acho que não tem problema chamar de artesania. Eu sou filha de uma artesã, sabe? Eu acho que eu sou um artesão, de alguma maneira, também. Tem essa parte de fazer com as mãos. Às vezes as mãos até aparecem nos meus trabalhos. Aqui no caso não tem muitas mãos. Não tem nenhuma representação de mão aqui. Mas, apesar disso, eu considero que vem o pensamento primeiro. A minha primeira relação com os trabalhos é a ideia. Eu tenho uma ideia e eu executo, né? E eu tenho uma maneira de executar, é uma maneira tem um acabamento, trabalho, né? E isso que é interessante, que às vezes as pessoas se relacionam mais com a materialidade do que uma certa ideia por trás, né? Então, assim, ele não é. Eu não digo que eu sou um conceitualista, porque tem bastante informação visual, eu não reduzi a materialidade do trabalho, mas a materialidade é tudo é condicionado num pensamento, numa construção de um trabalho bem abstrato e muitas vezes guiados pelas palavras. Eu escrevo bastante, eu tenho um costume de cadernos, então são. Mas também tem trabalhos que uma forma vai levando a outra. Digamos que o impulso inicial é conceitual, digamos. E isso está falando, eu acho muito legal, porque eu sou fã, curto o trabalho há bastante tempo. E isso está falando, a gente consegue, quem acompanha, assim, a gente consegue ver nítido. Começando e chegando, por exemplo, aqui na Vida que Sobra, no Marx. Sim. O que o público pode encontrar nessa mostra? Exatamente esse título, Vida que Sobra. Vida que Sobra, ele é um título que eu escolhi, na verdade. Ou seria o excedente do que resta. O excedente, né? Excedente é o que resta, mas a vida que sobra, eu escolhi esse texto, esse título, porque ele tem, na minha visão, e quando eu falo, quem não percebe, ele tem uma ambiguidade, esse texto, esse título. Ele é a vida, pode ser lido como uma vida que resta, mas também uma vida que sobra porque ela é demais. Né? É uma vida que excede, que ela acaba extrapolando, né? E ali tem esse título aí, dá para trabalhar, dá para explorar o título de diferentes maneiras. Primeiro, a palavra sobra, né? Não é resta, né? Mas a sobra também, ela pode ser uma alternativa, que essa exposição, ela é muito sobre estar artista no mundo do trabalho, assalariado, ter tempo para produzir, ter tempo para descansar, olhar para o dinheiro de uma maneira mais direta, assim. Então, o sobra é quase que uma alternativa conceitual para o lucro também.
Isso eu posso falar um pouquinho melhor, assim, mas a sobra também tem esse ponto conceitual, um conceito dentro da economia solidária, uma alternativa do lucro, uma palavra que seria a alternativa do lucro, que é a sobra, né? Isso se for interessante, a gente pode chegar Pode melhor. falar. Mas, assim, Pode ir, a entendeu? poética do meu... Sim, eu tô indo no meu fluxo aqui. O que eu faço, eu sigo um pouco um roteiro do que foi a minha tese de doutorado, que eu percebi que eu sou um artista que não fica num lugar só e não faz uma coisa só, uma linguagem só. Então eu percebi que eu entrava e saía em diferentes linguagens, entrava e saía em diferentes espaços. A entrada e a saída são coisas importantes no meu trabalho, desde a entrada e saída da energia dos meus trabalhos. Um circuito tem entrada e saída, né? Esse circuito eletrônico, mas é um tipo de trabalho inquieto, assim, que não está num lugar só, que não se sente suficiente, está só no ambiente da exposição, que quer estar em outros lugares de diálogo com outras pessoas. E eu, na minha tese, eu pensei 4 tipos de espaços diferentes, que eles são regidos por conceitos diferentes. E eu acho que essa exposição, eu acho não, quando eu fiz essa exposição, eu encarei que eu entrei num novo tipo de espaço, que é o espaço do trabalho dentro do capitalismo, assim, o espaço do trabalho assalariado e do trabalho alienante, do trabalho alienado, assim. Eu, há 3 anos atrás, eu estava numa situação financeira muito grave, assim, muito grave, e de procurar meios de produzir, e a gente tem que suspender, eu tive que suspender a minha atividade artística, ou às vezes estando em formas de trabalho da atividade artística muito precarizantes, assim, às vezes participando numa residência para pagar o aluguel e sendo uma pessoa com doutorado em artes, né? E eu não só eu nessa situação, vários colegas, isso me fez olhar sobre como o artista é precarizado. E esse novo espaço, então, que eu entrei, é o espaço de sobreviver, né? É o espaço onde o tempo é contado, o nosso tempo de descanso é contado, quando a gente tem que trabalhar e ser artista ao mesmo tempo. É o espaço onde as coisas têm um valor, têm um preço, né? Então, é o espaço onde tem que ter realmente essa dose entre trabalhar, descansar, vida social, todos aqueles esquemas de círculos, Sim. né? Escolha um dos círculos. Então, foi um momento da minha vida, assim, melancólico também. Foi um momento um pouco mais, um pouco não, foi um momento mais Exato. entristecido, e eu mergulhei nessa tristeza, assim, e é muito legal. Eu, eu tenho a oportunidade de elaborar essa minha tristeza, essas minhas preocupações, olhando para as outras pessoas, produzindo trabalhos de arte e as outras pessoas verem, assim, né? Então, tem trabalhos em que as pessoas têm representações de motoboys descansando, tem um robô que Precariamente. não para de trabalhar o tempo inteiro, a exposição tem um robô que desenha, agora já secou até a tinta dele, mas assim, ele não Tá para lá de funcionando trabalhar, lá, né? todos os dias está funcionando aqui, eu deixei ele funcionar, deve ter desligado. Tem dinheiros que cantam, os animais que são estampados no dinheiro, e tem uma maca, além de eu ter um jogo, tem placas luminosas, aqui nas salas negras, né, a partir dessa parede escura, é um disparador, né, a gente tem que pensar numa parede escura, a gente está habituado em paredes brancas, eu sempre trabalhei com paredes brancas, a parede branca, ela era quase que um signo do meu trabalho, assim, começar com a parede branca. E também tem uma maca de dormir. Tem um lugar onde, eventualmente, algumas pessoas vão poder dormir, pessoas convidadas, por 2 horas. E tem um cronômetro embaixo dessa Tá maca. rodando ali. Tá rodando esse cronômetro aqui, a gente tá olhando. Já teve três dormindo, né? 3 pessoas dormindo. Eu fui a primeira pessoa que Inaugurou. dormi. É uma maca, eu tinha que saber se era confortável, né? Aí, pra avisar as pessoas. Pode ir que eu já testei. E ela é bem confortável.
aqui se dorme num ambiente de sons de animais que saem do dinheiro. Uhum. E é quase como, hoje em dia tem esses vídeos de ASMR de dormir, né? Esses vídeos calminhos que tu coloca na TV ou no celular para você dormir. E aqui você dorme ao som dos animais que são estampados nas notas de 50, de 10, de 20, de R$ 2. E é o som ambiente onde as pessoas dormem com um cronômetro embaixo. Eu dormi... Só que aqui está no espaço público, né? Isso. E as pessoas que visitam a exposição não são avisadas que tem uma pessoa dormindo. Tem um cobertor e neste cobertor está escrito "não toque" várias vezes. Tu que fez, né? Sim, o cobertor, e quem costurou foi a minha mãe. Falei, era artesã, né? Deu uma mão. Isso é uma coisa curiosa, porque de alguma maneira eu estou emprestando uma certa intimidade afetiva, assim. As pessoas que dormem, elas são cobertas por algo que a minha mãe fez, assim, né? Sim. E tem uma forma onde as pessoas dormem que ela remete a dobras embrionárias, a formas embrionárias de células, né? Então, eu dormi, depois foi o Felipe Quevedo, que é artista, um grande amigo meu, assim, e que ele participou na produção, ele trabalhou comigo na produção material de alguns trabalhos, né, que eu precisei para conseguir dar conta dos prazos, assim, eu precisei de algumas pessoas trabalhando comigo, né, e a gente conseguiu verba a partir do Margs, né, enfim, dos apoiadores e patrocinadores do Margs. Mas uma coisa que é importante falar, antes de passar a palavra de novo, é que essa exposição ia acontecer Eu ia falar agora sobre isso. Então, não, vai lá. Ela era para ter acontecido no Museu do Trabalho. Em 2024, aconteceu a enchente, que inviabilizou o museu. Agora vai ter que entrar numa série de reformas estruturais, né? E aí o Hugo, que é o diretor do Museu do Trabalho, ele falou assim para mim, Elias, eu quero manter a programação do museu mesmo que sem o museu, e a gente buscou um espaço. Pensamos no Margs. Eu ia fazer uma exposição em 2021 no Margs, só que veio a pandemia e cancelou a minha exposição aqui. Eu sou um pouco... Tô rindo de nervoso, né? Assim, tipo... alguns acontecimentos naturais impediram as duas exposições, mas agora a gente deu a volta por cima e juntou os dois, né? Foi essa exposição. E a exposição essa, bem que seria a mesma, ela teve que ser adaptada, né? Ela estava já, entre aspas, resolvida no Museu do Trabalho. Não estava. Estava resolvida no espaço. Sim, mas alguma coisa teve que ser... A gente manteve tudo que ia ter nela, só que o espaço ali é menor, sim, né? Teve que reestruturar, reorganizar. Reestruturar. Mas acho que ela ficou bem, assim. Ela ficou bem integrada. Pessoas que não conhecem Salas Negras acham, por exemplo, que a sala era branca e foi uma demanda do projeto pintar de preto. Eu acho que ela está bem integrada, assim. Né? É o contrário, né? Sim. Quer falar um pouco sobre as saídas? As pessoas quando entram... Aqui dá para ver, pelas imagens, dá para ver o jogo, aquela saída lá do fundo. Sim. E o quadro ali com a saída, uma serigrafia, né? Uma serigrafia aqui. Com a saída. E tem outros, né? Tem outras, né? As pessoas entram no espaço de exposição e elas veem uma imagem que sou eu com a minha cabeça substituída por um muro quebrando, né? A partir de um ponto específico, com uma ideia de explosão, né? Uma certa imagem de impacto, e eu tô segurando uma picareta, né? Então, quase como eu tô provocando a própria quebra. E esse buraco, ele substitui o meu rosto, assim. E quando eu pensei nesse trabalho, primeiro começar uma imagem de impacto, assim. Essa imagem eu coloco na rua, depois eu posso até passar imagens
as imagens desses trabalhos, Lambe, desse Lambe, trabalho na rua. E um pouco assim, na minha ideia, no início eu ia colocar um trabalho que era o meu rosto, são os cones luminosos que eu faço. Mas eu substituí isso por essa imagem de impacto. Bom, porque mais um trabalho, tem muitos trabalhos que tem que funcionar, assim. E assim, essa exposição foi um parto e ela é um recém-nascido. Hoje eu tenho que fazer manutenção, fazer trabalho de arte e tecnologia. Tu tava ali, eu cheguei aqui, ele tava ali arrumando um circuito, até tirei uma foto. Circuito. E ali atrás da parede falsa, montando, se virando sozinho ali, né? Eu conheço tecnicamente os meus trabalhos, né? A elaboração deles, e eu consertei pero não mútil. Eu estou trabalhando com o engenheiro, o Felipe Veslau, e ele, já mandei uma mensagem para ele, tem que ver isso aí. Mas essa imagem que eu substituo um rosto pelo buraco é um pouco dizer que, na minha interpretação, né, e a minha interpretação é minha, e está aberta a outras interpretações, é como dizer que essa exposição não é sobre mim, assim, é algo que eu acho que envolve outras pessoas. E do lado dessa situação aqui, desse rosto quebrado, né, desse rosto buraco, um buraco de um muro, né, uma vontade de quebrar o muro, uma vontade mental de sair de um lugar, né, ou quebrar o obstáculo espacial, tem uma série de trabalhos aqui que são saídas, que é algo que eu faço há muito tempo. Inclusive do texto lá do Panorama Crítico tinha a ideia da saída, né? A saída, ela apareceu no meu trabalho de uma maneira, enfim, dentro do meu processo de criação, mas falando assim, eu gostaria de falar agora de uma maneira mais geral, assim, é muito relacionado à ideia dos jargões, se a gente fala de procurar uma saída, algo parece que não tem saída, né? E a saída, eu trabalho com a, a placa de saída ditada pela BNT, né, pela medida da BNT, que existe uma regra de sinalização espacial. Mas tem a vermelha também, dá para usar vermelho. Mas é padrão, né? Preto, branco e vermelho são cores recorrentes, e as cores dos materiais também são recorrentes. Isso também é uma coisa que eu já estou revendo, quero incluir outras cores nos trabalhos. Mas é um pouco a ideia de encontrar uma saída e também de transformar esse signo de localização em algo visual, né? Então, às vezes eu distorço a saída, eu quebro de diferentes maneiras, né? Quase como dizer assim que uma regra que vem de fora do espaço de exposição entra no cubo branco, aqui no cubo preto, e ele é sobrecodificado, então ele se altera e é convertido em objeto de arte, né? Então o jogo, por exemplo, é uma situação repetitiva de muitas, infinitas salas, com saídas para todos os lados, só que você não consegue sair das infinitas saídas. Sim, tá sempre entrando. Tá sempre entrando e saindo. E tem uma coisa, provocar também uma certa aflição jogando. É um jogo, antijogo, ele chega ao tédio muito rápido também. E também é uma coisa que tem circulação de pessoas. Se fosse um jogo contínuo, sim, ninguém ia largar. iam se deter, né? E tem as placas que são as distorções de saída, que acabam se tornando elementos escultóricos, né? Então, tá aberto a interpretação das pessoas, né? É isso, uma coisa que a gente conversou no dia, não sei se foi no dia da abertura, aquele dia que eu vim depois contigo, que tu estava comentando que conseguiu ser uma exposição que agradou, tu me entende, tá? Não é a palavra. Sim, mas pode ser agradou também. Digamos assim, ao círculo mais acadêmico, e assim como equipe, aqueles foram, acho, seguranças e coisas, vieram te elogiar, que adoraram. Sim. E não foi só por educação, eles realmente estavam comentando sobre. Então, assim, tipo, é uma coisa que essa tua exposição, especificamente, ela conseguiu. Falou o termo pop, eu acho. Ela conseguiu ser pop. Ela é pop. Acho que foi uma coisa assim que tu usou. Porque justamente por isso, ela conseguiu abraçar, todo mundo pode falar. Ela desperta a atenção e a curiosidade de todas as pessoas. Tanto do letrado, digamos, do acadêmico, quanto do leigo. O que eu venho observando, né?
Porque, assim, expor no Margs é você colocar uma exposição no público que beira o massivo, assim. Sábado foi a abertura, praticamente abertura. Feira, Dia né? 31 abriu, mas primeiro sábado, pessoas viram. Era muita gente, tinha fila para entrar aqui, tinha uma pessoa dormindo aqui, né? Uhum. Que era a Thalita Tibola, uma escritora, a gente associou a. Foi uma experiência muito emocionante. A Thalita é uma amiga de muitos anos, ela acompanha meu trabalho há muitos anos, eu acompanho o trabalho de escritora dela há muitos anos. E ela dormiu aqui, a gente distribuiu um poema que tinha relação com o trabalho, e também do Gabriel Avarenga, que também é um escritor do Rio de Janeiro, veio para cá. Então tinha um público muito massivo e a gente pode escutar. Eu pude escutar tanto o momento em que não tinha pessoa dormindo, como quando alguém estava dormindo aqui na exposição. E eu acho que eu tenho uma certa. Sabe que quem é iniciado em artes e é acadêmico acha o meu trabalho complexo. E quem não Ele é, é? não acha. Ele também não é? Isso é muito curioso, sim. É muito curioso, porque, na verdade, eu até pergunto para alguns colegas, né? Eu acho que ao longo do tempo, assim, produzindo, eu consegui desenvolver uma linguagem que ela é minha, assim. Sim. Ela é bem própria e é difícil de associar com outro artista. Porque as minhas referências são muito ligadas a outras áreas do conhecimento, Sim. né? E outras linguagens artísticas, teatro, música, dança, filmes, enfim, audiovisual, jogos. Acho grandes artistas do videogame, assim. Eu sou um gamer. Eu gosto de jogar. Eu descanso jogando. Joga. Sim, sim. Mario Kart, tudo mais. Mario Kart. Mas os jogos mais artísticos também eu acho muito interessante. E eu ocupo muitas horas da minha vida jogando. Então, é uma coisa sem saída também. Dá para entender um pouco assim. Eles não conseguem parar. Mas muitas pessoas usam o videogame como uma forma de descanso, no modo de trabalho, né? Sim. Então, essa exposição, ela gera um encantamento de algumas pessoas. E eu fico muito satisfeito com isso, assim. Porque eu não faço arte somente para as pessoas iniciadas, assim. É um espaço público, né? Então, eu acho que muitas pessoas não vão esquecer que viram uma pessoa dormindo numa exposição. Sim. E que tinham dinheiros cantando os animais. E uma máquina que desenha sozinha. Que tinha um robô, um jogo que parece um pesadelo, assim. Sim. Né? Ele tem uma coisa de pesadelo, assim. As pessoas ficam muito. Algumas me comentaram, né? Algumas ficam intrigadas, outras ficam entediadas, mas tem algumas pessoas que ficam aflitas com o meu jogo, assim. Eu acho isso bem interessante. E o TED é um reflexo de hoje em dia, né? Esse Sim. TED imediato. Eu acho que a gente está tentando várias coisas, assim. A primeira, eu falei que. Acho que eu falei que eu mergulhei num entristecimento, Sim, né? sim. E eu acho que a tristeza, ela é um afeto que a gente está tentando não ter mais, né? A gente está tentando bloquear isso com químicos e drogas, suspender isso, né? E eu acho que a tristeza, ela é importante, porque ela vai servir de contraste para os momentos alegres, né? Claro. E o tédio também, sabe? Eu acho que o tédio, ele é importante para nós sermos criativos, assim, a vivência do tédio. E o tédio está sendo colonizado pelos dispositivos, pela tecnologia. É porque a gente, no TED era coletivo, às vezes, né? Tu se juntava pra ficar entediado, trocando uma Sim, ideia. eu acho importante sentir o tédio, porque é do tédio que a gente faz alguma coisa para sair do tédio, né? Exatamente. Exatamente. Né? Tem que ter E hoje em dia a gente não tem mais, a gente tem um dispositivo que ocupa o nosso tédio. Mas, E nos coloca num processo viciante, né?
que é o celular. Eu tenho uma relação com o celular. Com a tecnologia, eu afirmo e nego ao mesmo tempo, né? Eu já produzi bloqueadores de celular Sim. e Desenvolver um jogo. desenvolvi o jogo, que é um antijogo, assim. Sim. Ele não é que é um antijogo, dá pra Não, jogar, entendi. mas ele não é um entretenimento, né? Ele é algo que deixa as pessoas Ele é aflitas, né? entediante ou... Aham. E também encantadas, né? As pessoas tentam ver, será que eu vou conseguir sair? Será que vai? E Eu não vou conseguir. conseguem, tem uns que insistem, não conseguem sair das saídas, da sequência de saídas, né? Só esqueci de perguntar antes, até quando que vai? Essa exposição começou dia 20 de setembro, do Gaúcho, nada a ver, né? Se surpreenderam quem estava esperando algo temático. E eu também não sou um bom exemplar do Gaúcho. Não. E vai até 30 de novembro. Só depois da curva que a gente deu. Ah, Tentar voltar aqui um pouquinho. volta. Marina Câmara, curadoria. Uhum. Ela, no texto dela, de certa maneira, ela coloca que a exposição reflete sobre as implicações políticas e imagéticas do cotidiano urbano e sobre a precarização do Do trabalho. trabalho. Os dispositivos elétricos da vida que sobram materializam essa crítica, precarização. Como é que foi trabalhar com a Marina? A Marina, eu convidei ela quando eu tive o convite do Museu do Trabalho. Ela foi a minha banca de doutorado, então ela leu a minha tese e ela me acompanha já há um tempo nos meus trabalhos, né? Eu acho importante. Eu poderia também não ter curador na exposição, isso é uma coisa que o Hugo colocou e eu acho que é algo que a gente pode exercitar mais como artista, sim. Não é obrigatório, né? Às vezes a gente não precisa ter curadoria, eu sei que tem um certo rito do mercado, né? Uma certa demanda dentro de um mercado que às vezes é um pouco esquizofrênico. Aqui em Porto Alegre eu me questiono se tem mercado de arte. Mas, no Tem quem caso, diga que tem e tem quem diga que não tem. tem Acho que fica no mercado, mas não limbo, né? tem fluxo de capital. Vivência eterna. Um mercado sem fluxo de capital. Vira uma coisa um pouco teatral, né? Mas o que eu vou dizer? Eu chamei a Marina Câmara porque também o meu trabalho, como eu falei, eu construí um repertório, eu posso ir para muitos lados, assim. Eu posso ir para o invisível do magnetismo, que foi na Bienal, eu posso ir para algo mais conceitual, posso ir para crítica institucional, posso ir para urbano, as coisas que eu já fiz na rua. E a Marina, convidei ela, e ela que me instigou a pensar a vida do artista hoje, porque era uma coisa que estava muito presente em coisas que eu publicava, em textos que eu publicava com os meus pares, sobre a minha certa aflição em questionar, será que eu, não sendo um burguês, eu consigo, não sendo da classe aristocrata, eu consigo ter uma vida dedicada à arte? Uhum. E isso é uma coisa que chegou ali a um certo ponto que começou a ficar cada vez mais difícil se manter como artista. E eu acho que a uma certa idade, assim, algumas pessoas que são formadas em arte, tantos artistas incríveis deixaram de produzir. E é uma coisa triste, assim, sabe? De ver que nós, primeiro, não somos organizados, nós somos levados a pensar como aristocratas, É a né? tua. É uma fotografia Eu do tenho um sindicato, né? Sindicato desenho que não, é no associação, né? sindicato, Como é que é? Sindicato dos Artistas Trabalhadores, e é uma placa de saída, uma placa de um sindicato que não existe. E ele foi fundado em 2035. É uma placa quebrada, Já né? É era. quase como se fosse um futuro muito futuro, né? E muito Vendo, viável. Muito é, possível. e a Marina, então, ela me instigou isso, foi bem importante, assim, que daí deu um certo recorte na minha produção. E foi no momento, ainda quando foi o convite foi em 2022 do Hugo. Não, 2023 e aconteceu em 24. E não Isso. tinha ainda as discussões sobre a problematização sobre as escalas de trabalho exaustivas, né? Que é a escala de trabalho
6 6 por 1. por 1, né? A uberização aí, né? Precarização, mas os aplicativos, a uberização do trabalho já era um debate, né? Então, o texto ali, como tu falou, o trecho urbano, aqui ele aparece mais como a figura, tem um trabalho que uma máquina de desenho executa um desenho com lápis, um desenho de computador que eu fiz, a parte material do desenho é executada por uma máquina, e esse desenho são motoboys dormindo sobre as próprias motos, né? Tem uma certa ideia de exaustão. Esse trabalho eu fiz num momento da minha vida em que eu tive um episódio de estafa, assim, mental e física muito grave, assim, muito grave mesmo. E eu, depois de um tempo, quis trazer esse afeto, essa experiência, transformar isso em um trabalho de arte. E então é quase como se eu estivesse descansando enquanto a máquina executa o desenho, né? Ah, então é um pouco essa ideia de que a tecnologia ela viria para nós para melhorar a nossa vida e nos deixarmos com mais tempo livre. E isso não está acontecendo. Tempo livre para quem? E o tempo livre ele é colonizado pelos. Quando eu falo colonizado, eu digo ocupado, né? Sim, Pelos certo. dispositivos móveis, né? Que a gente está completamente O viciado tempo ocioso nisso. não existe mais, né? É o tempo de não fazer nada. Isso é muito importante. E Realmente. ele tá impregnado de culpa também, Sim. né? A gente está trabalhando no celular. É um trabalho de graça. A gente está aprimorando algoritmos. Isso é um trabalho. E aí, em troca, a gente recebe Likes. um like que a gente está viciado nisso, nesse feedback, nesse retorno das Dopamina o tempo pessoas, todo. né? Dopamina. Então, é um pouco esse o cenário da vida que sobra, né? E assim, o curioso é que as pessoas, elas não leem necessariamente como uma exposição política, assim, Exato, né? comentou comigo aquele dia que não teve um retorno, ao menos ninguém te falando, ao menos assim, como algo diretamente. Eu acho isso positivo até. Não que eu não seja uma pessoa politizada, pelo contrário, Não, muito pelo conhece, contrário. Mas é que daí o assunto ele vem de um jeito oblíquo, né? Uhum. Ou a partir de uma curva. Ele não é direto. A não ser em alguns momentos, né? Tem um trabalho, está escrito várias vezes, greve agora, é uma maneira do trabalhador descansar, né? Ou suspender o trabalho alienado, né? Soco e murro de faca, olhando lá. Tem um trabalho na parede principal, mais acima, se fosse, ele está numa posição privilegiada, né? Que é o Murro em Ponta de Faca. É uma sequência de desenhos. Já fiz camiseta, já fiz. Enfim, já teve pessoas que tatuaram essa imagem. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas assim, eu acho curioso que tem trabalhos que as pessoas tatuam, né? E eu deixo, assim, tudo bem, não tem uma questão nesse sentido. E é uma mão segurando uma faca e a outra dando um soco na faca e a faca entorta, né? Ele tem uma coisa um pouco cartunesca, né? Uhum. A maneira como a faca entorta é cartoon, né? Então tem isso, tem diferentes estéticas, assim. E essa imagem foi muito importante para mim, assim, eu que fiz. E quando eu estava muito exausto, ou quando eu me encontro numa situação de achar que eu não vou conseguir fazer algo, eu lembro que eu fiz essa imagem, e eu lembro que tem pessoas que tatuaram essa imagem, que compraram a camiseta, que vestem, e, e é uma imagem de força, é uma imagem de tentar o impossível, e ela tá na exposição quase no lugar de um ídolo, quase assim,
se fosse um crucifixo, como se fosse um A parede crucifixo, tem um viés assim. meio, ficou com um viés quase um altar. Ela tá um pouco meio um altar, né? Não sei se eu forcei um E pouco. do lado tem uma figura de uma pessoa dormindo e o robô desenhando várias letras Z. Teve algumas pessoas que disseram que parecia um pouco a Virgem Maria, assim, porque é um motoboy de touca. Sim, e ela capuz, tá dormindo com várias letras Z e tem essa máquina desenhando em volta dele as letras Z, que é a onomatopeia do sono. Então essa é uma imagem muito importante para mim, assim. Então eu quis trazê-la como uma coisa bem pessoal, Sim. mas ao mesmo tempo eu acho que tem a ver. Eu agora, em novembro, eu vou fazer uma fala com uma pessoa sindicalizada. Existe um sindicato dos motoboys. Né? Não sei se eu estou avançando o teu roteiro, Não, mas eu aqui vou isso aqui é falar. só para se precisar. Sim. Eu prefiro assim. E ele veio aqui, um representante sindicalizado dos entregadores de motocicleta. E como é que a gente está de tempo? Tá tranquilo, vai. Tá tranquilo? Até amanhã. Até amanhã, até terminar a voz. Sindicalizado. E ele veio aqui, quando ele olhou o desenho dos motoboys dormindo, ele falou aqui, o nome dele é Lincoln, né? Ele é um motoboy ele já foi metalúrgico, hoje ele trabalha como entregador de aplicativo, de 3 aplicativos diferentes no mesmo dia. Ele perdeu uma parte da perna sendo um motoboy, hoje ele tem a gente brincou, hoje ele é um ciborgue. Essa exposição, ela tem uma coisa um pouco cyberpunk, assim. Sim. E ele é músico também, há 25 anos. Ele tem uns 50 anos já, né? E eu falei para ele, bom, então a tua primeira profissão é ser músico, né? Você é um artista, é a profissão que ele tem há mais tempo. Ele falou, não, é verdade, eu tinha pensado nesse ponto de vista. E eu vou conversar com ele numa oportunidade. Aqui no Margs mesmo. No Margs. Que eu não sei, e quem vai mediar é o Felipe Quevedo, que já dormiu aqui, que ele trabalhou comigo, e ele é muito envolvido na organização da luta contra a escala 6x1 aqui em Porto Alegre. Só aproveitar esse gancho aí. Eu tava olhando ali agora, eu lembrei. Que a gente tá bem de frente aqui pros quadros do motoboy, né? Tem tipo, eu vou chamar de moldura, tá? Como se fosse uma moldurinha. É uma moldura. Obrigado. Com escritas, né? Com a tua fonte, não é? Isso, eu tenho uma tipografia. Uma tipografia nova. Eu comecei uma tipografia nova, mas ela não terminou ainda. O que tem esse texto? Não, o que tem eu sei ali, tu vai dizer também, mas assim, da onde que veio essa... Que não é de hoje, né? Já tem uns outros trabalhos que tinha... eu tenho... Mais sutil, mais aparente, tu vai jogando... Eu tenho como uma das linguagens que eu desenvolvi, que eu posso aplicar em diferentes coisas, em diferentes assuntos, é uma cortina de texto, assim. Eu programo, né? Esse jogo eu programei e é um monte de texto que embaralha, assim. E você tem que buscar linhas de comando, né? Então, ele é um tipo de tipografia que ele cria uma malha, assim, quando ele é colocado, porque ela é toda modular, ela é toda feita a partir de um grid, que a gente fala de uma grade de construção, de diagonais e retas, né? Ela é uma tipografia modular, então ela se encaixa, assim, de uma maneira bem reta, assim, então dá para criar cortinas de texto. E o texto, no caso dessa moldura que está em torno dos motoboys, são trechos do iFood, né? Do iFood do 99, os termos de uso de quem trabalha, mencionando que eles não têm vínculo empregatício. Então é um pouco quem moldura a situação visual, né? E também tem uma nova tipografia que se chama Greve Agora. O nome da tipografia eu fiz durante a greve dos professores, quando eu era professor substituto do ensino médio. Do Instituto Federal, né? Do Instituto Federal, E logo depois veio enchente, assim. Logo depois veio enchente.
E é uma tipografia que é a minha fonte ficando mais ilegível ainda e tornando veias, raízes, ela tá implodindo a sua legibilidade, assim. Isso. Estou fazendo todas as letras ainda, mas eu queria sair da minha tipografia. A gente enjoa, né? Encheu o saco. Enche o saco. Quero sair também, entrar em novas situações, mas essa tipografia também é algo que, ao longo do tempo, eu recebi uns retornos muito interessantes, assim, de pessoas usando ela. É uma tipografia que você pode baixar e Tá usar, né, disponível, no né? computador. Já teve mais de 6.000 downloads. Já tem um tempo que tu fez, na real, né? Faz tempo. Eu já Bom colei tempo na já. rua, Sim. algumas frases. E tem pessoas que tatuaram, assim, coisas com a minha tipografia. Então, assim, Deu. eu nunca gostei muito dela, sabia? Mas é que tem coisas que a gente não precisa gostar totalmente Não. num trabalho de arte, assim, e expor. Tem alguns trabalhos aqui que eu particularmente não são exatamente do meu agrado, tem outros que sim. E aí eu pensei, bom, não tá muito assim, quando eu terminei eu vi, mas eu jogo para as pessoas olharem e, enfim, não é só a minha opinião que importa do meu trabalho, né? Cara, assim, agora já meio se encaminhando para um fechamento. Tu é uma pessoa, cara, eu tenho tipo, um pouco de intimidade contigo. Tá? Claro, com Tu é uma certeza. pessoa que tu te posiciona Aham, sobre tudo, digamos, quase tudo, né? sim. E sobre essa questão de trabalho, essa questão, vamos puxar para o campo das artes, sistema das artes, chama como tu Aham, quiser. Essa questão de sistema, de mercado. Tu fala, tu critica e te posiciona. uhum. E eu acho que isso é um grande tabu no nosso meio, ainda mais em Porto Alegre. Esse mercado, já vai falando esse mercado, tu fala que existe, mas não Ah, é outro rio ali. Tipo, esse mercado de mercadinho. mini mercado. Mini mercado. Tinha uns lápis atrás do. Mas enfim. Quase isso. A granel. Não, não é a granel, não. Perdi. Não, é que Sim, eu me tá. posiciono, isso é algo. Só que ao mesmo tempo, tu é um cara que, eu vou usar o termo vende, tá? Tu vende também. Vendo. Pipa, Itaú. Sim, mas eu não tenho galeria. Eu não vendo por galerias. Não, por conta e risco, digamos. Não, mas tu entra, tu Sim. chegou mesmo Eu acho que. tendo um cara que se pôs. Eu acho que tem que se posicionar. Todo mundo deveria. Sim. Já conversamos sobre isso. Mas assim, tu não assumiu esse medo de. Eu sei que tem limites, né? Não dá pra também enfiar Sim, os tem dois que ter um pouco de na noção. Tem que saber onde tu tá, né? Mas assim, mesmo sabendo onde tu tá, como é que eu posso dizer? Eu acho que não é Tu personalizar. vai um pouco pro embate, não é personalizado, tu vai um pouco pro embate, essa zona desse atrito, isso te teu Sim, trabalho passa por isso. Não sei se zona de passa. atrito se é o termo certo, mas acho que tu entendeu, né? Esse desconforto, às vezes, esse. O que tu tem pra dizer sobre isso? E primeiro eu não sei se eu desconforto tanto. Será? Acho que não. Até eu queria mais. Não, às vezes eu vou fazer uma exposição que fala sobre a precarização do trabalho. As pessoas acham lindos os trabalhos. Não sei se era esse é o objetivo. E era pra ser pior, eu lembro disso lá, que era pra ser mais porrada. Mas assim, essa coisa de vender, tudo certo, assim. Não, eu não falo como crítico. Tem que ver. Mas eu acho que o caminho é não desejar ao comprador, mas os compradores desejarem a gente, sabe? Então é um movimento inverso, assim. Não é eu desejar. Foi meio natural, digamos, entre aspas. Eu não pensei. Aí é que tá. Eu comecei a olhar para o dinheiro artisticamente e eu tô mostrando com essa exposição, porque literalmente tem notas de dinheiro, né? De verdade. Que o dinheiro, de verdade, que sai som, né? Eu transformei os dinheiros em alto-falantes. Então o som tá saindo da vibração eletromagnética do dinheiro, né? É um dispositivo que eu construo manualmente para sair som, que é o som dos animais.
Mas o dinheiro nunca foi algo assim, eu nunca fiz arte pensando no dinheiro. Exclusivamente. Agora eu faço, é aí que tá, eu entrei no novo espaço que eu tinha que começar a pensar em ganhar dinheiro. Então eu vou olhar para o dinheiro. Eu vou olhar para o dinheiro e eu vou tentar sair do dinheiro através do dinheiro. E aí eu acho que eu consegui uma coisa bem interessante, assim, porque a gente esquece o que tem estampado no dinheiro, muitas coisas no Brasil é assim, né? A gente tem o nome de uma madeira que não tem tanto quanto tinha, que é o pau-brasil, né? E Mato Grosso também não, mas Mato Grosso, enfim, é um pouco nisso que entra o dinheiro. Mas eu acho que tem uma outra questão também. A gente é educado a achar que artista é só artista de galeria. Uhum. E existe o Tava falando artista sobre isso, que né? é ilustrador de livros. Tem o artista que é game, que faz design de jogos. E aí é outro esquema de mercado. É outro esquema de mercado, né? Tem o artista que trabalha, até mesmo artista mural, tem o grafite, tem outras maneiras de sobreviver, né? Como artista, e inclusive com um mercado mais estruturado do que o mercado da arte contemporânea. Porque assim, por mais que nós, da classe trabalhadora, a gente consiga alguma visibilidade como artista, isso não vai garantir a nossa aposentadoria. Né? Então, assim, claro, por que que não garante? Aí por isso que eu instigo com com essa minha placa, com esse desenho de uma placa de um sindicato de artistas trabalhadores fundados daqui a 10 anos. Isso aqui é uma placa quebrada, né? Uma placa colocada no lixo. É um pouco a situação de você jogar algo que não tem saída e se sentir aflito com não ter saída. O objetivo é o provocar aflição. Tipo, a pessoa não quer isso. Eu não quero estar num lugar que não tenha saída, né? E às vezes o capitalismo ele é colocado como algo sem saída, né? Ou as situações de trabalho, né? Tem alguns que falam, é assim como no capitalismo, a gente não consegue sair, ou se dá a ideia de que não tem saída. Existem saídas, né? E elas já foram praticadas historicamente, inclusive. O desenho de um sindicato de artistas trabalhadores, então, que marca o lugar desses trabalhadores, desses artistas, são artistas que são trabalhadores, precisam trabalhar para sobreviver, né? E ele é feito, é um desenho assim que é bem discreto, algumas pessoas não percebem ele, mas eu quis colocar, eu quase não coloquei, não, eu tenho que pontuar isso, porque ele é um elemento muito presente nessa exposição que eu penso, assim, que a gente é muito precarizado também, porque a gente não se organiza como uma classe de trabalhadores. E o primeiro movimento é nós nos vermos como trabalhadores. E eu acho que, inclusive, a educação de nível superior, ela ainda não tem não tem nenhuma produção conceitual e teórica. Tem poucos, porque isso é uma coisa que não preocupou muito o campo da arte intelectualizada, formato como branco, museu, por muito tempo. Porque, claro, quem Um frequenta desrespeito, esses né? lugares não são. E também outra coisa, muitos trabalhadores não podem cursar um curso de artes numa segunda-feira à tarde. Hoje à tarde eu vou dar aula. Segunda pela manhã, tá com teus alunos Segunda aqui pela antes. manhã. Então, até a universidade tem um corte de classe, um impedimento, né? No Uruguai, na Argentina, o curso de artes é à noite. Então, os trabalhadores podem e trabalhadoras podem estudar arte, né? Então, tem todo um esquema. Os artistas das artes cênicas são organizados, não Música. necessariamente com um sindicato,
mas eles têm um registro, eles exigem pagamento, músicos também, eles exigem cachê, então é uma coisa que o nosso imaginário está quase totalmente atrofiado. Por exemplo, quando um artista empresta uma obra, por que ele não recebe por esse empréstimo, por uma exposição? Aí vai dizer, não tem verba. Mas espera aí, gente, a gente não deve, vamos trabalhar com a ideia de que essas pessoas são formadas, que o Estado brasileiro considera artista uma profissão, né? Não é uma profissão de domingos à tarde que Não é se só um hobby. pinta, não é um hobby. É um empenho muito sério, é um empenho sofisticado. O artista, ele é o ponto, é o epicentro. A prática do artista é o epicentro de uma gama de profissionais, né? Todos os profissionais circulam em torno da produção do artista. E o artista é o que está mais precarizado. Em segundo vem mais precarizado quando não é uma pessoa que... Vamos pensar, o artista, quando eu falo que o artista é precarizado, O artista o artista é trabalhador. trabalhador, né? E daí é outra situação. Sim, não é o termo O burguês, né? O burguês, né? enfim. É a pessoa que vive da exploração do trabalho do outro, né? Seja por até mesmo de rendimentos, é uma forma de explorar, Claro. né? E exploração no termo mais técnico, não no termo moral, né? Ter um apartamento e alugar é uma maneira de explorar a necessidade de moradia de alguém. Mas por exemplo, o pessoal do educativo, os trabalhadores do educativo são muito precarizados. Montagem. Muito mesmo. E aí vai ter uma situação que essa discussão vai ser na exposição. Achei bem legal, porque a maca de dormir originalmente era para ser pessoas em horário de trabalho. Eu negociar com algum empregador, lá, né? mas acontece que é difícil essa negociação. Também dentro do tempo que eu tinha de 2 meses de exposição, a pessoa tinha que vir, o empregador tinha que vir aqui, entender. Primeiro tem que entender que arte contemporânea pode ter uma pessoa dormindo. E tudo bem, é uma coisa que é um desafio muito interessante, mas enfim, eu não tive fôlego, então acabou que são pessoas, trabalhadores das artes, que estão dormindo. E vai ter uma situação que vai ter profissionais do educativo dormindo na exposição durante a noite dos museus, como uma forma de protesto, assim. Sim. Então eu acho interessante o trabalho Na de ser noite uma dos museus, plataforma né? para isso, na noite dos museus. As 2 horinhas mesmo esquema. Vai ser 2 horas. Eu acredito que uma pessoa só. E, enfim, é algo que orbita. Por isso que eu digo que quando a pessoa entra, é a figura, sou eu, só que com o meu rosto, um buraco no meu rosto, um buraco na parede, né? E é um pouco dizer assim que minha interpretação, e está aberta para a interpretação das outras pessoas, podem ver coisas completamente diferentes. Mas é uma coisa para dizer que isso que eu estou fazendo não é só sobre mim. Sim. Ainda que ele foi motivado por um momento muito difícil assim, Mas eu na acho minha vida. Agora isso tu falou, acho que é por isso que o pessoal que chega aqui tem esse. Que não é só. É também Também. sobre a tua pessoa, mas é uma situação, é uma vivência, isso já que está cada vez mais comum para todo mundo. Acho que por isso que todo mundo chega aqui. Sim. Pode não entender todas as camadas, toda que a gente falou do letrado, do doutor, mas acaba batendo em todo mundo praticamente. Sim, quando eu falo que dá para dormir na exposição, é muito imediata a reação, eu quero. A gente tá uma relação com o sono muito esquisita, assim. O nosso sono, ele tá sendo sugado. A nossa atenção, o sono é um limite, assim, porque a razão do capitalismo é produzir cada vez mais para aumentar o lucro, né, da exploração.
não é o que sobra, é o que lucra, né? É a vida que só ver os lucra, coaching, né? não é a vida que É sobra. a vida que lucra. É. E o sono, ele está sendo cada vez mais ocupado pelo nosso trabalho e as pessoas podem E estão pregando isso, né? podem contemplar uma pessoa dormindo. A reação das pessoas é muito curiosa. Tem algumas pessoas que acham que é um boneco, se assusta quando a pessoa se mexe. Teve duas crianças, em momentos diferentes, perguntaram se era inteligência artificial. Eu tipo, mas nossa, onde que tem inteligência artificial fazendo bonecos, né? Mas acho que ela quis dizer assim, é uma pessoa de verdade. É uma E aí construção. tinha algumas pessoas dizendo, eu também quero dormir. Será que pagou para dormir? Porque tem um relógio embaixo da Sim. pessoa, contando as 2 horas Será que pagou a regressivas. loucura já do... Ou tipo, será que ela tá ganhando para dormir, né? E a Thalita, sábado passado, a primeira coisa, uma situação curiosa. Quando alguém acorda, eu costumo esvaziar a sala para a pessoa acordar bem tranquila, né? E aí eu conversei com o pessoal, tava de apoio do museu, tinha muitas pessoas quando terminou o tempo das 2 horas. E eu fiquei em dúvida em acordar a Thalita com um monte de gente ao redor, pode ser uma situação assustadora. Sim, imagina. Até voltar... Tinha realmente muitas pessoas na sala. Daí tá, eu primeiro acordei com um despertador, com o meu despertador do celular, e eu olhei pra ela assim, né, calma, tem pessoas aqui, daí ela olhou assim, nossa. E aí ela acordou essa situação surreal, né, fora da realidade. E ela me agradeceu por ter 2 horas de sono. Eu achei que era uma coisa meio, um pouco assim, agradecimentos gerais. Mas depois ela me Protocolar. falou que fazia tempo que ela não tinha 2 horas de sono Pra isso. velado, que tipo, é só 2 horas de sono. Porque pra dormir mesmo. Eu tô aqui, meu trabalho é dormir. Sem culpa. Isso, De novo a culpa. aqui tu acaba transformando dormir aqui. Quando eu vim aqui dormir, eu disse, bom, a minha função agora é dormir. Eu vou dormir. Então, assim, eu antes de dormir, eu fiquei mais tranquilo, eu escutei uma musiquinha. Teve um perrengue que apareceu na exposição. Eu falei, gente, agora eu não quero, eu tenho que me tranquilizar porque eu realmente quero Daqui dormir. 2 horas mesmo. Eu preciso dormir. Sim. A performance é realmente dormir. Pode não conseguir, mas tudo bem. Então é curioso que daí eu me cuidei. Eu fiquei mais tranquilo. Foi tua primeira performance, né? Eu não chamo de performance, mas tecnicamente é uma performance. É que eu tô como eu, assim, Sim. né? Mas você Eu entendeu a fiquei em pergunta? dúvida. Sim, eu não chamo de performance pra não ter. Eu não quero entrar em discussões de Não, performance. não vamos. Eu quero, Entendeu? tipo, é Foi a sono, primeira é vez dormir. que tu fez uma ação... Mas tecnicamente é uma performance. A questão é que daí vem a galera da performance começar a problematizar. Eu Não tenho é sobre muita isso. preguiça Não é disso. sobre isso a conversa. É, Não a preguiça da problematização, sim, mas eu não quero discutir a linguagem. Eu quero discutir. Tem uma pessoa dormindo aqui. Sim, É essa que é a questão. por causa Né? disso. Ponto. É essa a questão. E então, eu fiz uma coisa que eu não faço quando eu vou dormir, que é ficar mais tranquilo, reduzir a tela, né? E aí é curioso dela agradeceu. Nossa, eu realmente tive uma relação de sono que eu esqueci de ter, que não é um sono nem para descansar, para trabalhar depois. Sim. Porque ela acordou e não teve que trabalhar depois. Ela foi no meio da tarde, um sono, né? Sim. Então, nossa, isso é muito legal, porque ele vira um tipo de trabalho que eu tô discutindo ele, eu fico, é uma coisa que realmente saiu de mim, claro, tem meu nome na exposição, tudo, mas é uma coisa que realmente desperta discussão, assim, no contexto da exposição. É isso aí, a vida que E a está. coisa a gente tava com certo receio de fazer, né? O quê? Ou dormir ali. Sim, eu precisei ver a exposição montada, assim. Eu antes de decidir se eu realmente ia fazer, porque a maca ela funciona como objeto escultórico também, Sim. ela é super observável, assim, ela é bem,
ela em si já é, quando não tem ninguém dormindo, ela pode ser vista, ela tem um modo stand-by, que ela fica 1 minuto correndo muito rápido, tem uma relação de segundos com os milésimos, e quando é o tempo da performance, eu viro um botão e aí tem 2 horas regressiva, aí é mais lento o display, o relógio, que é um relógio que eu que construí, né? Modular, de acordo. E ele é a minha fonte, né? É as letras, os números a partir da minha tipografia. E aí eu olhei para essa exposição e eu pensei, não, sim, precisei ver ela montada, porque ela poderia ser só uma marca mesmo. Eu não, eu vou fazer sim algo. E que bom que eu fiz, porque as imagens são muito interessantes das pessoas dormindo. Tem a coberta, né? E é uma coberta feita. E tem a máscara de dormir, que tem muita iluminação. E a coberta tem um monte de textos, e o texto. E Não lá tocar, tá escrito não tocar, não tocar. E 2 horas de sono. E é uma malha de textos, né? É uma cortina de textos. Então eu sobrecodifico a pessoa e ela vira um objeto de apreciação, né? Tem a coisa do não tocar, obra de arte. Só que ao mesmo tempo tem uma dimensão Coisa afetiva, sagrada. assim, porque quem fez a coberta foi a minha mãe, né? Então tem algo de afeto, assim. Sim. Que é o do dormir, aquela coisa Dormir, do acolhimento, do acolhimento, uma coisa afetal. te alinhar um pouco para dormir, quando tu consegue dormir direito. Uterina, que é dormir de alguma maneira, a gente retoma um pouco o nosso estágio uterino quando a gente ainda não tinha começado a morrer, né? Quando a gente nasce, a gente começa a morrer, afinal de contas. Mas no útero não, né? A gente tá vivendo, a gente tá gestando. A gente tá enchendo a nossa vida, né? Depois a gente começa a perder células. As colágenas. Cada dia que passa que a gente começa a ver. Um dia a menos, né? Com o tempo de vida, né? Sabe que no início eu queria que o relógio pulsasse como um coração. Me lembro. Mas aí ia complicar a programação do relógio. Tem umas decisões. Poderia, mas também não Mas é ela uma coisa também, que. Ai, meu Deus, fez falta. Não. Eu acho bem que tem resolvido. bastante informação aí. Isso é uma coisa que dá pra dizer assim. Talvez vai dizer que isso e aquilo, mas em linhas gerais fica super bem resolvido. Acho que sim. Aqui também um jogo, as pessoas iam jogar num banco que ia ter uns segundos contando. Sim. Mas era uma coisa que teve uma hora que, pelos prazos e orçamentos, eu tive que fazer alguns cortes. Porque talvez a galera não saiba, mas tipo assim, foi na loucura do concurso junto, né? Sim. Do concurso pra URGS, né? Tava aqui e prestando concurso. Eu tava fazendo a Aqui eu exposição. já tava pensando, montando e em função do concurso também. Não, eu já tinha aprovação no concurso. Já tinha aprovado. Já tinha minha colocação. Mas eu fiz a exposição me preparando. Sim, preparando. Então, eu tô numa sequência de eventos que eu, particularmente, não tô conseguindo descansar. Então, de fora, é algo irônico, o artista que está falando de descanso não conseguindo descansar, é algo até interessante em termos poéticos. Mas o problema é que sou eu que estou passando por isso. Esse aqui é o problema. O poético é lindo, mas no real... Isso mesmo. Cara, alguma coisa que tu acha que a gente poderia colocar mais sobre isso? Eu gostaria de convidar vocês a... Então, eu gostaria de convidar quem não veio. Quem veio pode ver de novo. Pode ver de novo a exposição. É uma exposição que eu tenho bastante orgulho, assim, do que eu fiz. E não é um orgulho de soberba mesmo. É algo que eu acho que eu atingi alguns pontos, assim, que realmente não tem só a ver comigo, não é autobiográfico, mas eu acho que conversa com aflições do nosso tempo, né? A tecnologia, como a tecnologia está tomando a nossa vida, como o dinheiro ele tem uma centralidade na nossa vida também. Será que precisa? Como a gente sai disso, né? E ela é também, de algum modo, divertida. Ela é pop, assim. Ela traz essas questões. Algumas pessoas
comunicam. Elas acham uma exposição pesada, outras não. Então, tem essas ambiguidades, que é natural do objeto da arte. Eu acho que a arte é uma vida que sobra. Eu acho que é uma das definições que eu dou para arte. Que ninguém me obrigou a fazer isso, não é algo. A loucura agora é essa, ninguém te obrigou a fazer isso. Ninguém me obrigou a fazer essa exposição. E não para. E eu quis fazer, e é uma vontade excedente, é algo além do pedido, né? Sim. E a arte é um pouco isso, se a gente for parar para pensar, a poesia, a gente tem as palavras, um conjunto de palavras que comunicam, a poesia, ela usa as palavras para exceder o que significa cada palavra, para ir além, para sobrar, quase como aumentar ela, se torna um monstro, né? E nas imagens também, a gente mostra imagens e às vezes fala o que não está na imagem, o que excede o que sobra da imagem, né? O que vai além. Então, e eu também acho que que a arte é uma manifestação da vida, assim, que é muito diferente, talvez, de uma pessoa que não precisa batalhar para ser artista, né? Então, eu acho que eu estou afirmando minha vontade de viver assim, fazendo as coisas que não são obrigadas, né? Mas É isso aí. Eu não fiquei sem nada pra falar. mas O fechamento foi. deixei. Bom, tu pediu, agora. Tu pediu, deixei. Só agradecer de novo. Primeiro, agradecer o Marg de novo. Já falei antes, né? Por possibilitar. E te agradecer a disponibilidade. Grande amigo. A gente está sempre conversando, coisa, mas a gente não tinha conseguido fazer nesse formato ainda. Eu sempre estava atolado, sem dormir. Mas agora vai mudar. Espero. Mudar vai, o que vai vir, a gente não sabe. Já tá mudando. Se é pra melhor ou pra pior. Então tá bom, amigo. Então é isso. Então, muito obrigado de novo. Muito obrigado. Até uma próxima. Espero que tenham gostado. Gostaram? Gostaram. Se não gostaram, paciência. É só não assistir. É só não assistir. Então tá, era isso. Era isso, meu amigo.